A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Pai, por teus livramentos, Senhor. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, entre em nossas mentes, em nossos corações, nos inspire, nos ensine, nos direcione sempre mais e mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Provérbios, né? Que é um livro de ensinamentos. Ele tem um capítulo, cada capítulo dele é um pouquinho maior. Então eu tô lendo no máximo 2 capítulos para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo, né? Porque são ensinamentos, então a gente tem que ler com cautela para aprendermos com atenção, né? Se inscreva no canal aí para você poder receber as notificações, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores para acompanhar as nossas leituras diárias. Hoje é o capítulo 8, o chamado à sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei do coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entendem bem e justas para os que a acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. É interessante esse pedacinho aqui, os que cedo me buscarem me acharão. Aqui ele está dizendo exatamente que ainda há tempo de buscá-lo, né? Porque logo mais Jesus vem e depois que Jesus vier buscar os seus, não terá mais a oportunidade de se juntar a ele, né? Depois do julgamento, não haverá segunda instância, né? Depois do julgamento, não haverá segunda oportunidade de se juntar a Cristo. Então, buscai-o enquanto se pode achá-lo. Continuamos no versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o fino ouro e do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e encha os seus tesouros. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde um princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas.
Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Aqui Deus está falando sobre a sabedoria, né? Antes de tudo, ele gerou a sabedoria, né? Ele fez a sabedoria para dar ao ser humano, né? Para que o ser humano tivesse a sabedoria e o raciocínio, para que ele prevalecesse sobre todos os animais, sobre todas as coisas da terra, né? Continuamos no versículo 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era eu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios. Não a rejeiteis, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas os que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aqueles que andam no caminho do Senhor será abençoado com a vida, e a vida eterna, né? Será abençoado em viver eternamente aos caminhos do Senhor. Mas os que não amam o Senhor, os que não andam no caminho do Senhor, automaticamente estará seguindo o mal, sem ao menos perceber. Esse é o problema, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não ando nos caminhos maus, eu não ando nos caminhos tortuosos. Mas a questão é essa, não é que você não anda nos caminhos tortuosos, é que se você não anda no bom caminho, automaticamente você anda no caminho do mundo. Então você tem que escolher um lado, não tem jeito, você tem que escolher. Se você não escolher o lado bom, automaticamente você escolhe o lado mal. Então não é você que vai escolher, é o demônio que vai escolher por você. Esse é o problema. Então você vai cair nas garras dele, né? Se você escolher Deus, você vai cair nas graças de Deus. Mas se você não escolher Deus, você vai cair nas garras do demônio. Então, por isso, enquanto você tem ainda a liberdade de escolher, enquanto ainda há tempo, você deve escolher os caminhos do Senhor, porque Ele nos promete a vida eterna, né? Ele nos promete o galardão. E desde já a gente sente a presença dele, a gente sente a paz, a tranquilidade, a gente tem a certeza de uma vida melhor. E mesmo com todos os problemas que passamos por aqui, que sim, não é porque somos filhos do Senhor que não passamos por problemas, passamos sim como todo mundo, mas nós passamos por esses problemas com a diferença de que temos a certeza de que haverá uma solução. E os problemas não nos afligem da mesma maneira, porque dentro de nós tem uma paz que Deus nos dá. Essa paz vem de Deus. E essa paz é só Deus que pode nos dar. E é inexplicável, não tem palavras para exprimir o sentimento que é essa paz, para dizer o quanto é maravilhosa sentir essa paz. Então nada te tira do sério. O demônio tenta de toda maneira, obviamente, né? Ele nos tenta a todo custo. Pelo amor, pela dor, por todos os lados, ele nos tenta para nos tirar da presença do Senhor. Mas a gente tem que se manter firme nos caminhos do Senhor e o Senhor opera em nossas vidas, né? Se você se manter firme no caminho do Senhor, mesmo com toda a aflição que o demônio te tentar, você se manter firme no caminho do Senhor, o Senhor te provará, mas o Senhor te abençoará, o Senhor te protegerá, o Senhor te amará de tal maneira que você nunca imaginou em sua vida. Você receberá o seu galardão
e com certeza será muito feliz. No capítulo 9, contrastes entre a sabedoria e a loucura. Aqui é interessante. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já ordenou as suas criadas e já convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor atrai afronta contra si, e o que corrige o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreças. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele te fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábios, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e ignorante. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passa reto pelas suas ruas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui Deus faz uma diferença muito grande entre a sabedoria e a loucura, né? Que realmente, se você vai ensinar um sábio, ele vai te agradecer, porque é mais um aprendizado, né? Todo dia na vida é um aprendizado. E somente os loucos não percebem isso, porque em uma escola o professor ensina, os alunos aprendem, mas os professores também aprendem com os alunos todos os dias. Ali é recíproco o aprendizado. Se for só unilateral, se for só o aprendizado de um lado também, não é uma convivência agradável, né? Acaba se tornando uma coisa muito cansativa, uma coisa muito autoritária. E a gente tem que ter um diálogo, tem que ter um entendimento entre ambas as partes, né? A gente tem que sempre ter Deus no coração em primeiro lugar, obviamente, mas a gente também tem que ter uma boa convivência com o seu próximo. Não adianta também você querer se rebaixar a um louco para tentar ensiná-lo, porque ele nunca vai aprender, porque ele é um louco, ele não tem entendimento do que é a vida. Você vai perder o seu tempo, você vai passar por maus bocados, você vai acabar se perdendo nessa loucura toda e, se bobear, ainda vai acabar se igualando a ele, porque a loucura de vez em quando pega também, né? Você acaba perdendo a razão nesse momento, porque em algum momento você pode falar uma besteira, pode acabar se entregando à ira e falando que não deve. Então, a melhor coisa que você faz é se manter sempre nos caminhos do Senhor. Em dúvidas, feche a boca, converse com Deus. Primeiramente, é o principal. Deus sempre em primeiro lugar, à frente, atrás, dos lados, sempre Deus. Vigiai e orai sempre, permanecei nos caminhos do Senhor, e o seu galardão estará garantido no final. No mundo sempre tereis aflições, mas lembre-se que Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele foi tentado pelo próprio demônio. Imagina só, né? Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, puro e santo. Ele foi tentado pelo próprio demônio, mas ele venceu o mundo por nós. Ele lutou, venceu, se manteve firme nos caminhos do Senhor, do nosso Pai. Ele venceu por nós, sofreu por nossa causa, nos remiu do pecado,
para nos mostrar que a gente vence o mundo sim, basta andarmos nos caminhos do Senhor, seguir os seus passos. Ele não disse que seria fácil, mas Ele prometeu sempre estar do nosso lado. Então se mantenha firme, estique sua mão para o alto, porque a mão dele está estendida para você. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada por mais um dia de leitura, Senhor. Obrigada por tua lição. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Caia por terra toda maldição direcionada a ela, Pai. Derrube essa seta maligna, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Acalante esse coração tão aflito, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, Pai. Eu peço a Ti por toda a parentela de meu esposo. Derrama Tua unção sobre a vida de cada um, Pai. Proteja-o de todo o mal. Traga todos para perto de Ti, Senhor. Eu peço a Ti por todas as nossas autoridades, eu peço a Ti por todos os nossos governantes, Pai. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, direcione-os de acordo à Tua vontade, Pai. Coloque-os nos lugares de sua estratégia, Senhor. Que os Teus anjos estejam direcionando eles, Senhor, para proclamar o Teu evangelho, Senhor, para espalhar cada vez mais a Tua palavra, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, pelos Teus filhos, Pai, nós precisamos de Ti, necessitamos de Tua palavra, Senhor, necessitamos de Tua direção, Pai. Não somos nada sem Ti, Senhor. Nos direcione, nos capacite, Pai. Nos mostre onde quer que nós estejamos, para que a Sua palavra seja divulgada o quanto antes, Senhor, pois ansiamos para a Tua chegada, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.